Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa série As Armadilhas da Pornografia. Nós estamos aqui discutindo sobre esse assunto pertinente, às vezes indigesto para muitas pessoas, mas que realmente faz parte do nosso cotidiano. Nós precisamos aprender sobre essa questão para nos ajudar e ajudar outras pessoas. Antes de entrarmos no mérito da aula de hoje, mais uma vez te peço que você possa cadastrar aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal se você ainda não for uma pessoa inscrita. Também aproveita e curta o vídeo e caso você ache que esse conteúdo vai abençoar outras pessoas, compartilhe, mande para as pessoas para que elas também possam assistir e receber o mesmo conhecimento que você está recebendo, tá bom? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, onde nós falamos sobre as causas que levam uma pessoa a consumir pornografia. Nós falamos sobre 11 causas, vamos falar sobre outras agora e encerramos essa temática com esse vídeo. A 12ª questão que pode levar uma pessoa a consumir pornografia pode ser problemas de autoaceitação que gera inclusive menosprezo consigo mesma. Então, muitas vezes as pessoas têm problema de aceitação consigo mesmas, elas não se gostam, quem sabe sofreram bullying em algum momento da vida, ainda estão sofrendo, pessoas que desenvolveram complexo de inferioridade, portanto, elas sentem muita dificuldade de autoaceitar-se e por causa disso elas não se relacionam, porque elas pensam o seguinte: se eu não me aceito, outras pessoas também não vão me aceitar. E aí, quem sabe, nesse isolamento de não se relacionar com outras pessoas, elas possam vir literalmente a entrar para o consumo da pornografia como se fosse o que eu chamo de válvula de escape. A 13ª questão é fuga de algum problema. Lembra que lá no vídeo anterior eu disse para você como primeira causa que leva uma pessoa a consumir pornografia seria a transferência de responsabilidade? O mesmo acontece, às vezes a pessoa está querendo fugir de um problema e ela então entra para o consumo de pornografia como uma espécie de subterfúgio, É uma forma prática, mas nada honesta de viver a vida, até porque demonstra literalmente uma certa fragilidade dessas pessoas e uma falta de inteligência emocional muito grande, porque não é assim que elas vão resolver problemas. Repito o que eu disse também em aula anterior: problema você resolve no olho a olho, tete a tete, você não resolve substituindo o problema ou postergando o problema, você tem que resolver enfrentando esses problemas diários, como a gente costuma dizer no linguajar bem popular, todos os dias matando os seus ursos e leões, enfrentando as suas dificuldades com galhardia para que você possa vencê-los. Em 14º lugar está o incentivo de pessoas próximas, principalmente os amiguinhos, É muito comum que as crianças sejam do sexo masculino ou feminino, mas isso envolve muito o sexo masculino por conta da sua curiosidade e até por conta do excesso de testosterona que os homens têm no seu corpo. Eles acabam tendo muita curiosidade com essa questão de sexualidade. E aí, muitas vezes, eles acabam descobrindo sobre sexualidade através do consumo de pornografia, em especial, ou muito especificamente, com a ajuda de coleguinhas, de amigos que já sabem alguma coisa, que já conhecem alguma coisa nesse sentido. Então, até por conta de essas pessoas quererem fazer parte do grupo, elas querem ser parte do todo, elas infelizmente não querem, sob hipótese nenhuma, parecer um extraterrestre no meio dos demais que são normais ou aparentemente normais com relação à questão de comportamentos. E aí, então, elas acabam sendo incentivadas e levadas também por esse caminho, que num primeiro momento pode parecer até muito inocente, mas que, repito, depois pode fazer a pessoa se aprofundar de uma tal maneira que ela entre num poço tão profundo que talvez não consiga sair com tanta facilidade. Em 15º lugar, nós temos a repreensão paterna constante quanto ao assunto sexo, principalmente quando da fase de criança, nós temos aí pais muito ignorantes, e aí quando eu falo ignorantes no sentido tanto da falta de conhecimento, quanto ignorantes também no sentido de serem muito nervosos, raivosos, explosivos, e eles acabam fazendo o que não deveriam. E aí eu já vi muito disso, inclusive tive que orientar vários pais ao longo do caminho. Por exemplo, a criança, vamos falar do rapazinho, de repente o rapazinho começa a crescer e é muito comum, isso faz parte de uma fase do rapazinho, do menino, de começar a pegar no seu órgão genital, principalmente depois que ele faz a cirurgia de postectomia, que seria a retirada ali do prepúcio, e aí ele deixa de ter inclusive a fimose. É muito comum que a criança comece a se descobrir, ela está se sentindo, E muitos pais são muito repressivos por conta da ignorância, de conhecimento, e aí batem nas crianças, reprimem as crianças, e não é assim que se ensina. Nós precisamos ter outro tipo de comportamento, esse comportamento é baseado numa outra esfera de valores, tá bom? Também pode acontecer de pais muito religiosos, São pais assim que são extremos em algumas questões relacionadas à religião, com medo dos filhos pecarem contra Deus, e aí por conta disso eles reprimem demais os seus filhos, e os filhos crescem às vezes até com alguns traumas por conta disso.
Então nós precisamos pensar, porque pode ser que os nossos filhos estejam né, sendo levados para o consumo de pornografia justamente porque eles não encontram solução para aquilo que eles querem, conhecimento. Se não tem alguém que ensine de forma correta, eles vão buscar em outro lugar, e pode ser que esse outro lugar não seja um lugar tão saudável. Depois, em 16º lugar, uma visão equivocada de tudo que se relaciona a sexo, principalmente a visão de que tudo que se relaciona a sexo é pecado, né? E aí, quando as pessoas têm essa ideia de que tudo que se relaciona a sexo é pecado, é praticamente impossível que alguém possa conversar sobre o assunto, é impossível que alguém possa se expressar sobre o assunto, e aí é praticamente impossível que as pessoas até, quem sabe, não cresçam com a ideia de ter medo de Deus, ao invés de servir a Deus com muita parcimônia, né, com muita alegria, com muita leveza, elas passam a ter medo de Deus e elas começam, inclusive, a se auto-recriminar sexualmente por conta dessa ideia que foi repassada para elas que tudo que se relaciona a sexo é pecado, como se Deus não fosse o autor da nossa sexualidade. E aí é o que eu digo, né? A falta de conhecimento faz com que nós pensemos o que é errado, venhamos a ensinar o que é errado e praticar também o que é errado, achando que é certo. Em 17º lugar está a facilidade de acesso à pornografia, principalmente agora pela internet. Como eu já disse também em vídeo anterior, a internet veio para ser um canal de bênção na nossa vida, para fazer muita coisa, e quem sabe usar a internet com certeza sai na frente em muitas situações, mas infelizmente a internet é, entre aspas, uma terra sem lei. Qualquer pessoa entra e faz o que quiser, principalmente nesse aspecto de consumo de pornografia. Quando muito um ou outro site livre, né, aquele que tem acesso livre, tem lá na sua primeira página uma pergunta se a pessoa é maior de idade ou não, mas pode ser uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem menor de idade ainda, né? Porque muitos que são pré-adolescentes já se consideram jovens, por isso que eu disse isso. De repente eles entram lá e simplesmente clicam, não, sou maior de idade. Quando clica, tem acesso a toda a pornografia que eles querem. Então essa facilitação de consumo de pornografia também faz com que muita gente deseje consumi-la, porque pode fazer isso de graça tendo apenas um celular, um computador e um acesso à internet. Em 18º lugar, também pode acontecer de pessoas quererem consumir pornografia porque foram muito agredidas verbal e fisicamente dentro de casa. Então essas pessoas passaram por problemas tão difíceis de relacionamento familiar que elas só encontraram como solução, de repente, tentar uma fuga através de algo que possa lhes satisfazer momentaneamente. Nesse caso, pode ser a pornografia. Depois também, em 19º lugar, a falsa sensação de que a pornografia é mais segura. Então, muita gente não quer se relacionar, muita gente tem medo de doença, muita gente tem suas fobias, muita gente tem isso, aquilo, outro. São várias situações que a pessoa pode ter e, portanto, ela se isola. E aí ela acha que consumir pornografia pode ser mais seguro, é um sexo solitário, traz um alívio momentâneo, né? Não é completo, inclusive, é só momentâneo, mas a pessoa acha mais seguro, então, por conta disso, ela justifica o consumo da pornografia porque ela não está tendo contato com outras pessoas, inclusive até com receio de, quem sabe, adquirir uma doença, tá bom? Em 20º lugar, alívio da tensão do trabalho. Como eu disse anteriormente, isso pode ser apenas uma desculpa. Às vezes a pessoa está muito atarefada, ansiosa, estressada, preocupada, focada em situações de problemas e de repente ela quer aliviar e ela vai para o consumo de pornografia, mas não é uma justificativa plausível. Em 20º e penúltimo lugar, aliás, desculpa, 21º e penúltimo lugar, achar que o sexo é a resposta para todas as necessidades de toque, carinho e reconhecimento, né? Então isso é uma outra visão extremamente falsa. As pessoas que acham que, de repente, tudo que se relaciona a sexo, inclusive o consumo de pornografia, pode ser substituto para, por exemplo, a necessidade de um toque físico, a necessidade de uma manifestação de carinho, a necessidade de um reconhecimento que a pessoa é, a necessidade de compartilhamento, de completude, mas isso não vai resolver nunca, até porque o consumo de pornografia ele é em grande parte solitário. Então isso nunca vai substituir aquilo que é a necessidade premente de um ser humano. O ser humano já nasceu com essas necessidades. E em 22º e último lugar, dentro dessa nossa série, a justificativa para a falta de sexo no casamento. Também é muito comum que homens casados digam, eu consumo pornografia, meu relacionamento com a minha esposa não anda muito bem, então eu vou para a pornografia. Pode acontecer também de mulheres consumirem pornografia com a mesma desculpa, mas é quase sempre os homens que fazem isso. Mas eu quero dizer para você com todas as letras que essa também não é uma desculpa plausível. Pelo contrário, marido e mulher precisam se ajustar a ponto de o relacionamento ser extremamente saudável e para que eles possam desfrutar
desfrutar plenamente de um sexo que possa satisfazer aos dois, tá bom? Então aqui nesse vídeo, no vídeo anterior, eu citei para você pelo menos 22 causas que levam as pessoas a consumir pornografia. Se você não tinha esse conhecimento, agora você tem, e tendo-o que você possa, caso precise, mudar seus comportamentos e também ajudar outras pessoas. Como eu disse anteriormente, se cadastre aqui no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e me aguarde porque nós temos ainda muita informação bacana sobre o tema, tá bom? Deus te abençoe.